Olá, Marcelo Molina, uma honra aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte, falar um pouco da história, né, do seu pai, o grande Flávio Martins Molina, né, você, filho mais velho dele, ele que teve 3 filhos. Conta um pouco aí para a gente quem foi, né, esse herói brasileiro, Flávio Martins Molina. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, Floresto, por poder falar do legado aí do grande Flávio Molina, meu querido pai, que deixou aí um legado extraordinário, tanto nas artes marciais quanto na segurança pública, né? Foi tanto um samurai quanto em operações especiais e atuou em muitas vertentes, sempre na linha de frente, sempre assumindo a responsabilidade, assumindo a liderança, tudo aquilo que ele fazia, né? E uma marca é que ele sempre foi muito bem sucedido, né? Essa era uma marca dele. Tudo que ele fazia, ele sempre era muito bem sucedido. Então deixou uma bonita história, né? Como lutador, como mestre, como herói brasileiro. Foram mais de 1.500 resgates computados, diversas, né? Centenas de operações policiais e realmente deixou um grande legado aí para todos nós. Marcelo, conta um pouco para a gente, né, da infância do seu pai, né, na cidade de Secretário. Conta um pouco para a gente dessa época da vida dele. O Molina, ele tem uma questão interessante, desde a infância dele, é que o pai dele não assumiu, né, quando ele nasceu. Então ele teve que ficar só com a mãe e a mãe trabalhava o dia inteiro e ela tinha que deixar ele com empregadas, né? Então a primeira empregada fez maldade, a outra deu bebida alcoólica para ele e a última deixou o gás ligado e foi embora. Se o vizinho não sente o cheiro do gás ligado e arromba a porta, ele teve que arrombar a porta e tirar meu pai. Ele tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio, a coisa se complicar. E a minha avó, né, sem condições de deixar de trabalhar, ela teve que pedir à tia, né? A tia dele, que no caso era a irmã dela, a dona Joana, que morava em Secretário, interior de Petrópolis. E então ele, com menos de 2 anos de idade, ele chegou em Secretário para ser criado por sua tia, dona Joana, juntamente com seu marido, né? Nós chamamos de vovô Nininho, né? E ele foi criado lá até os 12, 13 anos, quando retornou ao Rio de Janeiro. Então, toda a sua criação, infância, início ali de adolescência, ele foi criado no interior de Petrópolis, uma cidadezinha pequena. E mesmo não tendo assim o pai, né, nem a mãe subia, né, quando podia, lógico, para visitá-lo. Mas nem por isso ele deixou de se desenvolver como homem, né? Desenvolver sua dignidade, seu caráter, sua personalidade. E pelo contrário, ele superou todas as dificuldades e se tornou aí um herói brasileiro, o maior especialista em resgate do Brasil, né? Precursor do Muay Thai no Brasil, introdutor do Muay Thai no Rio de Janeiro. Sem dúvida, um dos grandes nomes aí das artes marciais e da segurança pública do Brasil. Marcelo, conta um pouco para a gente, né, da parte do início do envolvimento do seu pai com as artes marciais, né, ele passando a treinar o judô, o karatê e também, né, os estilos carioca e baiano de capoeira. Molina começou nas artes marciais com judô, né, já no iniciozinho ali da adolescência, fez um pouquinho de karatê também, e até que ele conheceu a capoeira de senhor, ou senhorzinho, né, como é mais conhecida, que era a capoeira do Agenor Moreira Sampaio. Ele que era até chefe da Polícia Especial, né, quando foi criada por Getúlio Vargas. Era um estilo de capoeira mais objetiva, mais agressiva, mais dura, mais violenta, né? E não tinha esse jogo aí de berimbau e música como tem no estilo baiano. Eles adotavam assim, valores mais práticos de combate, de objetividade, de eficiência. Então ele começou ali por volta dos seus 14 anos, em 1970, 75 mais ou menos, quando logo em seguida ele entrou no Taekwondo. Então nesse período ele fez aí 4, 5 anos de capoeira do senhor, ele chegou a contramestre, né? E
toda essa linhagem, desde Senhorzinho até chegar a Molina, né? Muitos estudiosos consideram Molina como o último representante, o último grande representante da capoeira de Senhor, né? Passa pelo Senhorzinho, passa pelo Rudolfo Hermani, né? Foi aluno direto dele, o Neider Alves também, o André Lacê, João Fontes, até chegar no Bira, né? E no Haroldo, que foi o mestre do Flávio Molina. Era uma academia ali na Voluntários da Pátria. E nessa capoeira de Senhor, nós tivemos aí bastante alunos famosos, o próprio Tom Jobim, né, Luiz Cirandinha, o Hermani, o Paulo Amaral, o Luiz Ciranda Aguiar, enfim, vários que, Eloy Dutra, né, que foram conhecidos. Então ele chegou a contramestre, já era um grande nome aí da capoeira, né, e logo em seguida, ali mais ou menos por 1975, ele é levado, né, junto com Cocada, que era outro amigo dele, pelo Pelé do Taekwondo. Ele foi levado, então, para o Taekwondo, né? Então, ele atuou ali mais ou menos de 1970 a 75 na capoeira. Logo em seguida, ele foi para o Taekwondo. No Taekwondo, ele também praticava, não de uma forma direta, mas de forma mesclada, a capoeira do estilo baiano, com mestre camisa. O Molina foi aluno do mestre camisa também, nesse período em que ele esteve no Taekwondo. Então ele teve contato com os dois tipos de capoeira, né? A capoeiragem carioca e a baiana com mestre camisa. Também seu pai treinou também com a lenda, né? O grande mestre Camisa. Fala um pouquinho sobre isso. Com o mestre camisa, ele treinou com ele ali na Associação dos Servidores, que fica do lado do Canecão, e treinou bastante com ele, junto com outras pessoas também, Cocada, Pelé. E o mestre camisa até deu um depoimento aí bonito aí no YouTube, né? A respeito dele, foi um grande ser humano, um grande vencedor, né? Em tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. E numa entrevista pessoal comigo, ele disse que ele tinha muito interesse em desenvolver as tesouras, as alavancas, né, as rasteiras, os arrastões, as quedas, né? Ele gostava muito de movimento de queda e também gostava muito de esquiva, né? Parte das esquivas. Então, ele treinou bastante tempo aí, como eu disse, não de forma direta, mas com certeza uns 2, 3 ou até mesmo uns 4 anos, mas mesclando, né? Estava já no Taekwondo e ia lá aperfeiçoar as técnicas, né? Continuar desenvolvendo a capoeira, né? Que fez parte aí da raiz dele, do histórico dele de luta. Marcelo, a gente sabe que seu pai foi uma das maiores lendas da história do nosso país no Taekwondo. Conta um pouco pra gente dessa trajetória inesquecível do seu pai dentro da modalidade. Então, em 1975, o Molina já estava aí com 19 anos, ele entra no Taekwondo, né? O mestre Rudi Ali introduziu aqui em 1972, né, o Taekwondo no Rio de Janeiro. E ele entra em 1975 na Academia Ali Taekwondo Clube, ali também na Voluntários da Pátria, em Botafogo, famosa academia ali. E logo em seguida, mais um tempo para frente, ele começa a treinar com o mestre Yonmen Kim, né, o famoso mestre Kim. E no Taekwondo, o Molina teve assim uma progressão meteórica, né? Ele foi invicto mais de 50 lutas, ele nunca perdeu uma luta no Taekwondo. Há quem diga até que foram mais de 70 lutas, mas nós conseguimos computar em torno de 50. Ele lutava na categoria meio pesado, chegou a sair no livro Aprenda Taekwondo, que era o maior livro da época, né? Do mestre Lee junto com o mestre Kim. E foi tricampeão brasileiro, não sei quantas vezes interclubes, interestaduais, pentacampeão carioca, né? Alguns acham até que foi hexacampeão carioca. E despontou. Realmente ele não conseguiu encontrar adversários, né? Que no Taekwondo, porque ele se sobressaía. E em 1979, quando ele ganha o tricampeonato brasileiro, ele é considerado o melhor lutador do Brasil, do Taekwondo.
e realmente vencendo aí grandes atletas, às vezes antes dele pegar a faixa preta, né, ele já estava vencendo graduados, ele venceu grandes nomes, né? Você tem aí o pessoal de Brasília, que era um pessoal muito forte, ele venceu lá o André Maurício, venceu o João Mulatinho, né? Ele venceu o Sobrinho, também grande nome aí do taekwondo. Enfim, aqui no Rio, todos os grandes nomes também que ele enfrentou, ele venceu o Bento, né? Jesus Bento, venceu o Nilo, venceu o Ivan e o Márcio, que eram gêmeos, né? Eram alunos do Rodney, e venceu o próprio Rodney, né? O Rodney, que era o maior lutador da época. Essa luta do Molina com o Rodney é considerado por muitos aí o maior clássico do taekwondo, né? E outros atletas também. Então, ele despontou bastante no taekwondo. Em 1980, ele vai para a Coreia, né? Ele vai lá com dois lutadores de Brasília, o André Maurício e o Sobrinho, vai lá fazer um intercâmbio. Ficou um pouco mais de 2 meses e foi beber da fonte, né? Foi uma boa experiência lá para ele. Ele vai para o Mundial em 82, né? E ele é o único brasileiro a vencer uma luta lá no Mundial, né? O Brasil, assim, sem nenhuma experiência internacional, né? Muita gente pega assim em cima da hora, enfim, faltava um treinamento específico, mais experiência, e mesmo assim ele venceu lá um venezuelano e perdeu aí por pouco aí para o espanhol, que foi o melhor lá do Mundial, grande nome lá, e foi considerado aí uma participação brilhante no Mundial, e ele, por todos os feitos dele no Taekwondo, ele entrou no Hall da Fama do Taekwondo Mundial, né? Existe o Hall da Fama do Taekwondo Mundial e ele está lá junto com o Carlos Lodo, junto com o próprio Rodney e nomes mais atuais como da Natália Falavina, né? Diogo Silva. Então ele conseguiu esse feito de entrar aí no Hall da Fama do Taekwondo Mundial. Né? Seu pai que treinou com várias lendas, né? Como na capoeira com o Mestre Camisa e no Taekwondo com um lendário Mestre Kim, né? Conta um pouco pra gente, né, dessa época que ele treinou com o Mestre Kim e também da época da fundação da Academia Naja. Tem um fato bem interessante, né, com o Mestre Kim. O Mestre Kim ele deu treinamento militar coreano para o Molina e alguns alunos que já se aproximava da realidade do boxe tailandês, né? Foi um treinamento aí no período de aproximadamente 40 dias e o mestre Kim chamou eles, né, e passou essas técnicas, né? E realmente foi importante, o pessoal até reconhece, para essa transição do boxe tailandês. O Molina, ele fundou a Academia Nage em 1978, juntamente com o Nilo Sérgio, né? Depois o Narani também entrou como sócio na academia. E o Molina, como fundador, como líder, né, da Naja, ele realmente formou grandes campeões, carioca, brasileiro. A Naja, a Academia Naja, onde entrava, era sempre assim vitoriosa nos campeonatos, né? Era uma academia temida, sem dúvida. E trouxe muitos bons resultados, e tanto no taekwondo quanto no boxe holandês posteriormente. Marcelo, a gente sabe que o seu pai é um ícone dentro da história do Muay Thai no Brasil e o introdutor do Muay Thai no Rio de Janeiro na época chamado de boxe tailandês. Conta um pouco pra gente dessa época da vida do seu pai. E depois a fase de transição do taekwondo para o Muay Thai, né? O Molina sempre buscando a eficiência das artes marciais. Ele toma conhecimento que o Nélio Naja está trazendo as técnicas, né, os golpes, e ele vai a Curitiba aprender com o Nélio Naja e passa um período, ele vai com alguns dos seus alunos, Luiz Alves, Narani, e ali foi mais um período de adaptação, né? Ele já tinha uma boa bagagem, capoeira de senhorzinho, capoeira baiana, com mestre camisa,
muitos anos no taekwondo e também já com um pouco de boxe, né? Ele fez boxe no Santa Rosa e aquela base da infância dele de judô e karatê, né? Então ele já chega já no boxe tailandês com toda essa bagagem. Ele leva isso tudo, né? Além do treinamento militar, né? Coreano dado pelo mestre Kim. E foi só um período de adaptação, né? Aí ele volta para o Rio de Janeiro e introduz o Muay Thai no Rio de Janeiro, né? Ele é considerado aí o introdutor oficial do Muay Thai no Rio de Janeiro e em termos de Brasil, né? De divulgação, de introdução, ele é o 02, né? 01 era o Nájio, o Molina seria o 02. Mas o que é muito bacana é que o próprio Nero Nájio reconhece a carga de trabalho do Molina, né? A entrevista aí publicada já no YouTube, que o Nero Nájio fala que a carga do Molina foi maior do que a dele, né? Ele reconhece isso, ele teria ficado mais em Curitiba e o Molina teria saído aí por várias cidades do país, né? Como um desbravador mesmo. Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Campinas, ele vai divulgando Recife, Brasília, em várias cidades, acho que Fortaleza também, se não me falha a memória. Tem um jornal que trata disso. E começa a dar aula no boxe tailandês, né? Na Academia Naja. Houve um período de transição, acabava a aula de taekwondo, vinha a aula de boxe tailandês, né? E depois ficou realmente só o boxe tailandês. Depois ele começa a organizar os campeonatos, vê os primeiros campeonatos aí da história. Nélio Naja organizou a equipe dele lá de Curitiba, né? O Flávio Molina organizou a equipe aqui do Rio. Eles fizeram o primeiro campeonato da história do Muay Thai, que foi no bairro Berro d'Água, ali onde hoje é Nobre Arte, né? E a equipe do Rio de Janeiro se saiu campeã. Foram 6 lutas, né? 4 vitórias para o Rio de Janeiro, 2 para Curitiba. Isso em 1983, em maio, né? Mais para o final do ano, nós tivemos um outro torneio, outro desafio, que foi a equipe do Rio contra a equipe de São Paulo, né? Ali em outubro, no final de 83. E, o, e esse torneio, a equipe do Rio de Janeiro novamente saiu campeã, né? Contra a equipe de São Paulo, que foi liderada pelo Álvaro de Aguiar. O Álvaro Aguiar, ele é um dos precursores aí do país, né? No Muay Thai. E nesse torneio, especialmente, o Molina lutou, né? Ele se escalou e lutou contra um atleta de São Paulo chamado Russo, Gilmar Russo, e venceu por nocaute técnico no segundo round. E assim foi, né? Foram todos os campeonatos que ele foi organizando. O torneio de Carioca, o primeiro torneio carioca de boxe holandês, né, 85 no Clube Sírio-Libanês. O segundo torneio carioca de boxe holandês no América Futebol Clube, em 86. Em 87 a gente tem o terceiro torneio carioca de boxe holandês no Municipal. Fora torneios interestaduais, outro desafio do Rio de Janeiro contra Recife. Seminário de juízes, já naquela época ele já estava fazendo seminário para juízes, né? A gente não pode esquecer, em 84 nós tivemos o desafio do Muay Thai, foi o maior desafio que o Muay Thai enfrentou, né? Contra o Jiu-Jitsu, num Vale Tudo, no Maracanãzinho, e que foi uma grande vitória, é considerada uma grande vitória para o Muay Thai, né? Apesar de haver empate em quantidade de lutas, o Muay Thai considerou isso uma grande vitória, né? Para essa modalidade, para essa arte marcial, porque eles tinham 3 anos, né, de existência no Rio, contra mais de 50 anos de experiência aí do jiu-jitsu, né? Então, é outro torneio que a gente não pode esquecer. Marcelo, conta um pouco pra gente, né, da árvore genealógica do Flávio Molina no Muay Thai. Nós temos a árvore genealógica do Molina, que realmente foi uma árvore frutífera, né? Ele formou muita gente no Muay Thai, foi mestre do Luiz Alves Narani, do Guerre, do Jutu, do Eugênio Tadeu, do Marco Ruas, do Evandro Ribeiro, do Paulo Borracha, Wilson Negão, Márcio Machado, né? Foi também do Chaep, do Budi, Sandro Lustosa,
Antonieta Lopes, Haroldo, enfim, é muita gente, para acabar esquecendo alguém. Mas formou até o Nicolai, que esteve aqui com ele treinando também, no Rio de Janeiro. E aí você vê, né? O Molina formou o Luiz Alves, que formou o Arthur Mariano, que formou esses campeões mundiais aí na Tailândia. Formou o Molina o Luiz Alves, que formou o Márcio Monerá, o Anderson França, o Edson Barbosa. Formou o Narani, que formou o Felipe Lima, que formou o Marreta. Né? Formou o Marco Ruas, que formou o Pedro Rizzo, que formou o José Aldo. Você vê que ele formou aí o próprio Nicolai, né, Luiz Alves, que treinaram Vitor Belfort, Minotauro, Minotouro, pessoal da BTT. Então, em todas essas academias, né, BTT, Nova União, Ruas Vale Tudo, e até depois mesmo a Chutebox, todas elas tiveram uma influência direta ou indiretamente do Molina, né? O próprio Rudimar fala que depois ele esteve lá na academia dele, passou as técnicas já de Vale Tudo, né, como a esgrima. Então foi realmente uma árvore grande, né? Aqui no Rio de Janeiro e também que se espalhou pelo país todo. Marcelo, conta um pouco pra gente, né, da época do Vale Tudo, né, e a participação que seu pai teve nessa época. E o Molina também ainda teve uma grande responsabilidade, né, com o ressurgimento aí do Vale Tudo no Brasil. Posso afirmar que sem o Molina não haveria o Vale Tudo de 84, né, e consequentemente o Vale Tudo de 91, porque ele foi o homem que aceitou o desafio, né? O estilo do jiu-jitsu, da família, foi sempre desafiar outras modalidades. E no Brasil, quem aceitou esse desafio na década de 80 foi o Molina com seus alunos, né? Então, se ele não luta, se ele não entra em campo com o seu time, não teria Vale Tudo de 84, né? Depois, lá na frente, no pedido de revanche, que foi ali o primeiro ato, né? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro fato histórico, né? Que desencadeou toda aquela série, né? de acontecimentos. Então, o Vale Tudo de 84, o Robson Gracie, né? Ele desafiou as modalidades, fez o primeiro contato com o professor Alex, da Academia de Kung Fu em Laranjeiras. Ele não tinha assim, um time para formar, ele falou com o Flávio e o Molina ficou negociando ali com o Alex e com o Robson, né, como seria a luta, como seria o evento, quem lutaria, a data. Né, ele aceitou o desafio, até por conta da invasão da academia dele, né? Porque todo mundo queria revidar a invasão da Academia Nagem em 1982, mas ele segurou o ímpeto aí do pessoal, dos alunos, sabia que isso não ia acabar em coisa boa, provavelmente inocente ia pagar a conta, e ele preferiu resolver isso esportivamente, né? Ele viu no Vale Tudo essa oportunidade de resolver a questão, né, no ringue. Marcelo, conta um pouco pra gente, né, da fusão entre o Muay Thai e a luta livre, né? O seu pai que foi uma das peças principais para que essa fusão acontecesse no início dos anos 80. Através desse desafio também de Vale Tudo, outro fato histórico importante que acontece é a fusão do Muay Thai e da luta livre, né? Não que não tivesse contatos anteriores, né? O pessoal da luta livre do Muay Thai tinha até porque o Fausto Brunosilla, ele, ele esteve na Academia Nagem em 1982, 83, ele chegou até a dar alguns treinos lá de luta livre, eles já se conheciam, mas naquela fase de 82, 83 era o início do boxe tailandês no Rio de Janeiro. Então a cabeça do Molina era só a divulgação, demonstração, né? Fazer o Muay Thai crescer no Rio e no Brasil, porque ele levou isso para várias cidades do Brasil. Então ele, mas ali teve um pequeno contato ali com o Fausto Brunosilla, né? Mas é em 84, em novembro de 84, que realmente se dá essa fusão mesmo. O Marco Rua já treinava luta livre, chamou o Molina, o Gênio, né, o Marcelo Mendes, para que eles treinassem chão.
E a partir dali houve essa fusão do Muay Thai, né? O Molina era ali o mestre ali, vamos dizer assim, da parte em pé, do striking, para a luta livre, ele passava todo o know-how da parte em pé para os lutadores ali da luta livre, né? E ao mesmo tempo que recebia ali a administração das aulas de luta livre, para que ele pudesse dedicar o grappling dele, a parte do solo. Então ali houve uma fusão muito importante, né, naquele Vale Tudo. Infelizmente o tempo para o Vale Tudo foi muito curto, o tempo de treino, né, foi menos de um mês. Tem lutadores, aí o Pinduca, o Ruas, o Eugênio, o pessoal já comentou aí que é coisa de 15 dias, 20 dias, né? Então, em menos de um mês, tudo foi decidido, né? Os treinos foi coisa de 20 a 25 dias. Então, o treino realmente foi muito pouco de chão. É, Tanto é que quando o Carlinhos Bruno Silva observou, né, o treinamento de solo deles, ele falou, olha, adia porque não tem condições, né? Adia esse evento. Marcelo, vi vários vídeos, né, de várias testemunhas, inclusive vídeos do seu pai dizendo que ele estava lesionado naquele evento, mas, se eu não me engano, o grande mestre Hélio Gracie não aceitou o adiamento da luta, e o seu pai, como um grande samurai, vendo que talvez fosse mal, né, fosse algo que repercutiria mal para o nome dele, para o nome da academia dele, ele foi lá, aceitou a luta como um grande samurai. O que você acha que faltou para ele, né, para ele não ter aceito aquela luta? O que faltou para ele ter uma força maior, algum mestre, alguma coisa por trás que ele pudesse conseguir o adiamento daquela luta? Mas o que que aconteceu, né? Nessa preparação, o Molina chegou aí a algumas aulas de luta livre, né? Ele não foi a muitas. E também, tanto ali com o Carlos Bruno Silva, quando chegou a ter umas duas aulas, no máximo duas, três aulas, com o João Ricardo, lá na Budokan, né? Até o pessoal lá do Budokan que eu tive conversando falou os treinos do Molina, né? Um cara muito rápido, um chute fatal, potente. Mas o que que acontece? Faltando aí, pelo que eu pude levantar, mais ou menos uns 10 dias, né? Aproximadamente, o Molina teve uma lesão muito grave no joelho. Foi uma lesão no ligamento do joelho direito, né, que comprometeu também o menisco. O médico chegou a falar que foi uma entorse de joelho e teve que fazer uma infiltração, inclusive, porque estava com um derrame articular. E ele falou, olha, o joelho realmente estava uma bola, né? Quem viu o Flávio antes da luta, né? Como por exemplo o Carlos Lodo, que teve lá na casa dele, né? Vendo o joelho, tava um tamanho de uma bola de futebol o joelho dele, né? E o médico, que é o Dr. Edmar, já é um coronel aposentado do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, ele falou, olha, você não tem condições de lutar, você tem que adiar. Não liberou ele para luta, de jeito nenhum, né? Mas o meu pai chegou para ele e falou, olha, doutor, não tem jeito, eu vou lutar. E o Dr. Edmar, vendo que ele estava decidido a lutar, ele deu uma injeção, né, de anti-inflamatório. Ele tomou uma injeção de cortisona, né, que naquela época era até um bom remédio, né? Mas era um efeito assim transitório, né? Você não cura a lesão com uma injeção de cortisona, é mais uma lesão dele no joelho, né? E foi lá, tomou essa injeção uns 2, 3 dias antes da luta, né? Para que fizesse o efeito. Ele foi até com o Petit, que era um boxer do Santa Rosa. Ele foi junto com o Petit, e o Petit inclusive foi corner dele também nessa luta do Maracanãzinho. Então a decisão médica era não lutar, né? Não foi liberado para luta. Mas essa foi a resposta do Molina, né? Não tem jeito, doutor, eu vou lutar. Então o Molina, na verdade, ele tinha dois motivos para adiar aquele evento, né? O primeiro, seguindo o conselho do Carlinhos Bruno Silva, que eles precisavam se preparar, ter mais tempo para treinar lutas de solo. E o segundo motivo é que ele estava com essa lesão no ligamento, né? O joelho estava estourado. Então eles foram pedir o adiamento, né? E o lutador, quando pede o adiamento, ele sabe que ele está sem condições, né? Para ele pedir o adiamento, é porque ele sabe que ele está sem condições de lutar. E principalmente quem conheceu o Molina,
né, que sabe da valentia dele, da coragem, da bravura. Ele trocava tiro corpo a corpo com o marginal, resgate a 800 metros de altura, Pera da Gávea e outros mais, no mar de ressaca. Com o Molino não tinha tempo ruim, né? Então, para ele pedir o adiamento é porque realmente a coisa estava feia. Mas no dia da pesagem, quando chegaram lá para pedir o adiamento, estava toda a galera lá do jiu-jitsu e o clima estava muito pesado. Eles não falaram que não iam adiar coisa nenhuma e o Hélio Gracie negou e disse que se não comparecesse, né, que ia brigar na rua, ia para academia de novo, enfim. E aí você vê a importância do Molina no Vale Tudo, né? Porque ali ele era um mestre de Muay Thai, ele era o mestre do Eugênio, do Ruas. E se ele decide não entrar, bom, se não adiar o evento, não vai ter mais evento, acabou, ninguém mais vai lutar. Talvez fosse uma decisão boa, né, para ser tomada. Mas ele resolveu aceitar, ele com o Ruas ali, com o Eugênio, aceitaram o desafio, então vamos, já que não tem jeito, né, um clima pesado. E o Hélio Gracie, muito experiente, né? Jogou nos jornais, isso aí está no livro da Reila, que o Molina tinha fama de provocar, mas que tinha o costume de não aparecer no ringue, né? Então foi uma provocação com a experiência dele e já um aviso, né? Que se ele não aparecesse, ele estaria com a honra dele manchada para sempre, né? Eles tinham o controle da mídia, né? Dos jornais da época. Então o Molina tinha duas decisões, né? Ou entrar e saber que vai praticamente perder, um samurai que sacrifica a vida, mas não perde a honra, ou ele deixar de comparecer e tá com a honra dele depois manchada, né? E ele preferiu a primeira opção, ele preferiu entrar. Então, só havia duas situações para ele não entrar. Ou que o pedido de adiamento fosse atendido, ou que houvesse um mestre para negociar, né? Você vê vários exemplos aí de mestres que estavam negociando e tiraram o lutador de cena. Ó, você não vai lutar não. Ou se machucou, ou viu que o oponente era um oponente duro, e o mestre chega e tira o cara de jogada e não dá problema nenhum pro lutador, né? Mas o Molina não tinha esse mestre acima dele para negociar, porque o Molina era o mestre. Então era uma situação diferente das demais, né? Então foi essa a questão. E também eu já li algumas reportagens que alguns amigos do seu pai foram barrados, né? Na roleta ali para entrar naquele evento. E o seu pai teve que ir lá, né? Teve que descer, ir lá e resolver e colocar esses amigos dele para dentro. Conte um pouco sobre isso também. Um fato interessante, né, no Maracanãzinho, que mostra aí toda a dificuldade do pessoal do Muay Thai, principalmente do Molina. O Molina chamou alguns amigos para assistir a luta, né? E o Filizola, que é um guarda-vida, trabalhou junto com o Molina e depois com o policial também. Ele chegou na roleta do Maracanãzinho e ele foi barrado. Os caras não queriam deixar o Filizola e mais uns 4 ou 5 amigos entrarem. E tentaram insistir, não deixavam, não deixavam. Aí conseguiram avisar o Molina no vestiário, estava com gelo no joelho. Teve que sair lá do vestiário e ir até a roleta lá. E, o que está acontecendo? Os caras vão entrar assim, se não entrar não vai ter luta. E foi um estresse danado. Mas, no final das contas, os caras deixaram entrar. O cara deixou eles entrarem. Mas para você ver, né, o lutador devia estar ali concentrado ali para a luta, tendo que sair do vestiário para resolver a entrada de amigo no lugar do evento, né? No Maracanãzinho. Então, isso tudo mostra aí toda a dificuldade dele e tudo isso pesou, né? A invasão da academia, a defesa da modalidade do Muay Thai, que tinham 3 anos no Rio de Janeiro, os alunos, né? Ele não ia deixar os alunos sozinhos. Quem conhece o Molina sabia que o Molina não deixava ninguém para trás, nenhum irmão de armas para trás, como guarda-vida, como policial, né? Até mesmo em situações de risco da própria vida. Ele ia lá para buscar um afogado, ia lá com um irmão de armas em operações policiais. Então, ele não ia deixar o Eugênio nem o Ruas sozinho, né? O Molina já tinha 28 anos, né? Já era um cara já mais experiente, né? Mas o Ruas tinha 23, o Eugênio tinha 19. Então, com certeza, ou adiava todo o evento, ou ele entraria junto com os alunos. E foi toda essa guerra, né? 90% da torcida, 95% da torcida era do jiu-jitsu, toda a organização era deles, até na roleta os caras não deixavam entrar gente que fosse torcer lá pro Muay Thai, né? Teve esses problemas, então
Esse aí era o contexto. E naquela época, né, era um duelo clássico entre um grappler, né, o grande Marcelo Bering, né, na época o melhor aluno do Rickson, e o seu pai, que era talvez ali o melhor striker do Rio de Janeiro. Né? Você acha que se o seu pai não tivesse lesão, ele teria chance de vencer essa luta? Né? Apesar que claramente ele não tinha noções de chão, né? O Berry com certeza iria agarrá-lo e levá-lo para o chão, enfim, mas o seu pai também, sem as lesões, teria mais confiança para chutar em pé, enfim. Como que você analisaria essa luta sem a lesão do seu pai? E depois a gente sabe que o seu pai até tem programas tem vídeos disso na internet, que o seu pai pediu a revanche e ela acabou nunca acontecendo. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é se o Molina teria chance de vencer, mesmo sem lesão, né? E eu costumo falar que uma luta de vale tudo, a pessoa não ter o conhecimento de lutas de solo, ele sempre vai entrar em desvantagem, sem sombra de dúvida. Agora, tem uma questão, né? O Molina ele tinha um poder de nocaute muito grande. Quem treinou com o Molina, né, quem lutou com ele, o pessoal da capoeira, do taekwondo, do boxe tailandês, da luta livre, sabe do potencial de nocaute que ele tinha. Então ele ainda entraria em desvantagem, mas seria uma luta com certeza mais equilibrada. Ele, com o joelho estourado, ele conseguiu fazer duas esquivas, né? Quando Marcelo Berg entrou para derrubar, ele conseguiu fazer duas esquivas, mesmo com o joelho ruim, porque ele era um lutador muito rápido dentro do ringue, era difícil achar ele, né? E mesmo com o joelho ruim, ele ainda conseguiu dar dois chutes, um inclusive pegou, né, por dentro da coxa. Até o Silvio Berg narra que Marcelo ficou reclamando um tempão, né, da perna doendo por causa de um chute. Isso tudo falando ele com o joelho estourado, né? Então, o Molina, ele tinha uma base da capoeira, né, onde ele já desenvolveu o chute, ele tinha a base toda do taekwondo também, que era muito chute. Ele já estava treinando 3 anos, né, e divulgando o Muay Thai, o boxe holandês, que é completo, né, a parte em pé, chute, soco, cotovelada, joelhada. E ele ainda tinha o boxe do Santa Rosa, né? Então ele tinha uma bagagem muito grande, né? Então, uma chance maior ele teria, sem sombra de dúvida. E a gente vê isso aí na história, né? Na história nós temos alguns exemplos de lutadores de striking, né, que conseguiram derrotar lutadores de grappling. O próprio Eugênio Tadeu, que era um aluno do Molina, né, ele venceu o lutador de jiu-jitsu só com a parte em pé. Então você vê que é possível, né? Então, depois desse evento, né, então ele vai aprender a luta livre. Ele vai tratar do joelho dele e começa a se dedicar mesmo mais firme na luta livre, né? Mas então, essa é a minha resposta. Ele entraria em desvantagem, mas, né, muita gente fala do chute dele, principalmente do chute, né? Um low kick muito forte. O pessoal comenta em alguns treinos, chute na cabeça, chute na boca do estômago, chute na coxa, de levar muita gente a nocaute. Então, era possível, né? Com certeza, uma luta mais equilibrada e até mais demorada, né? Porque ele estaria inteiro, né? Sem lesão. Teria mais liberdade para atuar, mais velocidade, mais potência no chute, no soco. Ele teria mais potência para montar a estratégia dele, né? Então, depois ele vai então aprender a lutar livre. Ele foi aluno direto aí do Carlos Bruno Sila, né? Inclusive foi graduado por ele. Treinou com Fausto Bruno Sila também. Em 1987, ou seja, 3 anos depois, ele pega a faixa preta junto com Marcelo Mendes e o Eugênio, né?
e a Academia Naja, né? E o Boqueirão passam então a dividir aí a rotina dele, né? Todo esse período aí ele continuou treinando, parte em pé, parte de chão. Ficou muito bom no chão, né? O pessoal comenta muito essa questão do avanço, do progresso dele em lutas de solo. E no próprio ano de 1987, o Fausto, o pessoal aí me informou, né, que o Fausto esteve lá na academia do Marcelo Bering para pedir a revanche. O Fausto falar com o Molina e disse para ele: ó, o garoto tá pronto. O garoto tá pronto, pedindo a revanche. Como eles não estavam dando, Molina foi na Bandeirante, né? Foi na TV Bandeirante, está registrado aí no YouTube, né? Esse pedido de revanche dele, pediu publicamente a revanche. E com certeza, por todo o contexto que ele passou, a revanche era justa, né? A revanche era digna. Essa revanche era praticamente um direito e que deveria ter sido concedido, né? Por todo o contexto que ele passou. Você veja que ele não revidou a invasão da Academia Naja, ele tinha a questão dos alunos dele, né, que não deixaria sozinho naquela guerra. Ele tinha a questão da modalidade dele que ele estava defendendo. Na Muay Thai tinha 3 anos de existência. E principalmente a questão da lesão. Ele entrou machucado, ele pediu adiamento, negaram o adiamento do evento. Então a revanche era mais do que justa. E esse pedido de revanche, né? Queira ou não, ele acabou culminando, né? Assim, manteve viva ainda essa rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu durante algum tempo e culminou também com com aquele evento famoso em 91, né? Em que o pessoal do jiu-jitsu acabou lutando contra o pessoal da luta livre e vencendo todas aquelas lutas. E depois disso, né, sempre se falava, sempre houve aquele murmurinho de uma segunda luta entre o Flávio e o Marcelo, e aí o seu pai já tinha uma noção maior de chão também. Né? Como que você acha que desenrolaria esse, essa revanche entre essas duas lendas da luta? Esse pedido de revanche ele é visto aí por muitos pesquisadores, né, estudiosos das artes marciais como um fato de grande relevância, porque foi através desse pedido de revanche que desencadeou uma série de fatos históricos, né, uma sucessão de fatos até você chegar no Vale Tudo de 91. Então esse pedido de revanche fez com que o Rickson aparecesse no Boqueirão, né, e tratasse também dessa questão da revanche. Depois a briga no PP com o Hugo, depois a invasão no colégio no Maitá, depois a briga, a luta do Royler com o Eugênio, depois o desafio do Valide, depois a invasão da Copa Nastra, e até chegar no Vale Tudo de 91. Então você vê que esse pedido ele é o elo, né, entre o Vale Tudo de 84 e o Vale Tudo de 91. Né, ele traz à tona de novo a possibilidade de uma luta de Vale Tudo no Rio de Janeiro. Quando o Molina pede, seria uma luta só, né, porque ele queria tirar o desempate. O Vale Tudo de 84 houve um empate em quantidade de lutas. Então ele queria tirar agora o desempate. Então, antes do Vale Tudo de 91, poderia ter surgido um Vale Tudo em 88, que seria para fazer o desempate entre o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, né? Mas eles não quiseram. Eles não quiseram, né? O Marcelo Bering até parabeniza, né, o Molina, diz que admira ele, entendeu? Que ele se portou como um cara valente, né? Mas a verdade é que eles não deram. E aí me perguntam, e o Molina agora sabendo o chão, como é que seria essa segunda luta? Aí eu já digo ao contrário, já digo que a desvantagem estaria invertida. Agora, quem estaria em desvantagem era o Marcelo, sem sombra de dúvida, porque o Molina sabendo o chão, né, com todo o seu potencial de striker, ia ficar muito ruim para o Marcelo, sem sombra de dúvida. Não posso dizer que o Molina ganharia, porque luta é luta, mas sabendo o chão. E ele ficou aí nas cabeças aí, né? O pessoal da luta livre fala que ele se desenvolveu, progrediu muito em lutas de solo. E ele já era considerado aí o maior striker do Brasil, né?
dos grandes nomes, invicto na carreira de striker. Então a coisa ia ficar bem complicada. Tanto é que eles sabiam disso, que eles não deram a revanche, que a revanche nesse caso era algo totalmente justo e de direito, né? Mas não deram a revanche. Marcelo, agora eu vou falar um pouco também do lado do seu pai, muito marcante também, que é o lado de policial, né, que ele depois passou a dividir o tempo dele de artes marciais com atividades de polícia, né? Depois ele teve uma academia em casa, ele montou uma academia numa firma de segurança, e aí que surgiu o Ivan Batman. Conte um pouco pra gente desse tempo, dessa época do seu pai. E a partir daí o Molina começou a dividir o tempo, né, entre as artes marciais e a polícia, mas a polícia começou a exigir bastante trabalho de resgate, né, operações, e ele não deixava de treinar, né, de ir lá, servir de sparring. Então, no Vale Tudo de 91, ele, dentro da própria casa, né, ele tinha uma academia, ele chamou o pessoal para ir lá treinar, ele deu uns treinos para o Vale Tudo de 91. Depois ele abriu uma academia em Rio Comprido, na firma de segurança onde ele trabalhava. A academia também encheu de alunos lá e era praticamente vale tudo, né? O Muay Thai, luta livre. E foi quando surgiu o Ivan Batman, que apareceu lá e ficou treinando com o Molina. Depois o Molina teve dificuldade com questão de horário e falou pro Ivan procurar lá o Carlos Bruno Silva para ficar treinando lá, no Boqueirão. Né? Então ele estava sempre envolvido, sempre dando aula particular, sempre treinando, mas realmente parte profissional já não era mais a luta, né? Já era mais a atividade policial. Marcelo, agora eu sei que três fatos marcantes, né, antes do falecimento do seu pai, né? Um foi o Marco Ruas lutando no UFC 7. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a reação que seu pai teve, a luta do Eugênio com Renzo no Pentagon e também o treino que seu pai deu para o Hugo, né, no heliporto, para o Hugo lutar no Japão. Conta um pouco para a gente desses três fatos, né, na vida do seu pai. Três situações aí na luta, né, antes dele falecer, que são marcantes. É o, é o UFC 7, né? Ele chega em casa e todo feliz, porque eu não me lembro agora se foi o Hugo, se foi o Eugênio. Tinha entregue a fita cassete para ele do UFC 7. Eu estava assistindo televisão, eu falei, pô, Marcelo, conseguimos aqui a fita, vamos assistir e tal. A gente parou para assistir a luta do Ruas. Cada vitória do Ruas, meu pai estava lá vibrando. E no final, quando o Ruas vence, eu viro para trás, né? Eu estava sentado em cima de uma almofada no chão. Meu pai estava sentado atrás do sofá. Então eu viro para trás e falo, pô, o Marco venceu, pai. E quando eu olho, meu pai tá com a cabeça baixa, com os olhos cheios de lágrimas, feliz da vida, né? Assim, bem emocionado. E eu tinha 13 anos, né? Não tinha noção do que aquilo significava, principalmente para o Molina ali, naquele momento, né? Hoje, com a visão que a gente tem hoje, é diferente, né? Ter passado um filme na cabeça dele, e o próprio Rua já em entrevista, e ele disse que o Molina lá atrás tinha uma visão mais à frente, né? Pô, nós vamos lutar nos Estados Unidos, vamos lutar no Japão, na Tailândia, vamos ser campeão mundial. E o Ruas fala, pô, tu tá maluco, tá viajando. E, e realmente aconteceu, né? Então, ainda mais da forma que foi a última luta, né? Chute, Muay Thai. Então, realmente, meu pai estava bem emocionado, respeitei aquele momento, eu vi que não dava para conversar. Tirei a fita do videocassete e fui lá pro quarto. Fato que marcou bastante em 95. Em 97, outro fato que marcou muito foi a luta do Eugênio com o Renzo, né? O Eugênio chamou Molina para ser corner, juntamente com o Hugo. E o Hugo e Molina, então, eram o corner, né? Eram exatamente representando as duas lutas aí que o Eugênio praticava, o Muay Thai e a luta livre, né? E chegou em casa feliz com o resultado, feliz com a luta do Eugênio. Mas ele estava com a cabeça toda enfaixada, né? Porque teve aquela confusão. E acabaram acertando uma cadeira na cabeça dele, e ele teve que ir pro hospital. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi que ele estava com a cabeça toda enfaixada, né? E por fim, 2 dias antes dele falecer, em 98, fevereiro de 98, ele estava treinando o Hugo, né, no aeroporto. E
O Hugo ia lutar no Japão, nos Estados Unidos, não me lembro agora o certo, mas ele parou o treino de Muay Thai, baixou a manopla e falou: Hugo, se acontecer alguma coisa comigo, olha os meus filhos. E o Hugo chamava ele de bonitinho: ô bonitinho, para com isso, para com isso. E depois ele repetiu: se acontecer alguma coisa comigo, olha os meus filhos. E o Hugo depois contou isso, e realmente, 2 dias antes dele falecer, é outra coisa que marcou bastante. Marcelo, seu pai é um ícone, né? Em resgate, um dos maiores nomes da história. É que a gente for falar assim, guarda-vida, a gente sempre tem que lembrar do seu pai, né? Conta um pouco pra gente dessa fase do seu pai como guarda-vidas. Paralelo aí a toda essa parte de luta do Molina, o Molina ele foi guarda-vida, né? Ele começou a carreira aí de herói brasileiro, salvando vidas em 77. Trabalhava no posto 5 ali em Copacabana. Foram muitos os resgates, né? Alguns emocionantes, alguns que foram narrados. Depois ele foi chamado para ser instrutor, né? do Salvamar, na época era Salvamar, ainda não era Corpo de Bombeiro. E de todos os registros lá, né? que foram feitos, juntando depois também com os resgates na Polícia Civil, foram mais de 1.500 resgates. Né? Isso aí é possivelmente para computar, às vezes num final de semana, eram 20, 30 salvamentos, praias lotadas no verão. O Molina trabalhou aí com 21 anos de serviço público, 77 até 98, quando ele faleceu. Então foi um grande nome no Salvamar, né? Um cara que era muito bem conceituado, um ícone. Marcelo, agora conta um pouco também pra gente, né, a parte do seu pai como policial civil, né? A gente falou muito aí da parte da arte marcial, toda a história. E agora falar um pouco também dessa parte dele como policial civil. Em 84 para 85, a mudança do Salvamar, e todo mundo que era guarda-vida tinha que optar ou ir para o Corpo de Bombeiros ou ir para a Polícia Civil. O Molina optou ir para a Polícia Civil. E na Polícia Civil, como o pessoal costuma dizer, ele foi um símbolo aí das operações especiais, operações de resgate. Era o cara que era sempre chamado para todas as operações. Muito dedicado, até em dia de folga o pessoal chamava ele. E o cara que foi instrutor dos grandes nomes aí da Polícia Civil, todo mundo aí passou pela mão do Molina, principalmente na parte de salvamento e resgate, e até operações especiais também. Cara que fazia coisas que deixavam o pessoal admirado, né? Ele fez um curso, né, bastante conhecido, Comandos e Anfíbios da Marinha, no Batalhão Toneleiro, ali dos Fuzileiros Navais, chamado de Comanfinho, um curso de aproximadamente 2 meses, e foi lotado nos recursos especiais, que hoje chamam de CORE, né? Mas na época era DI, e ficou nos recursos especiais, 85, 86, 86 ele veio para o helicóptero da Polícia Civil, na Lagoa, e ele ficou lá trabalhando no helicóptero, no Águia, né, até a morte dele em 98. Ele também participou do Grupo Especial de Resgate, que foi um grupo criado, né, com grandes policiais, resgatistas, para fazer um trabalho assim privado, era uma empresa privada de resgate. Então, campeonato de parapente, campeonato de asa delta, campeonato de socorro de alpinismo, né, de windsurf, de mountain bike, qualquer tipo de evento esportivo que precisasse de algum tipo de socorro, de resgate, em muitos lugares que somente o helicóptero chega, né, o GER estava sempre presente. Então, ele também participou desse GER, ele teve na França, fazendo um curso na França, onde os franceses, ao verem toda a experiência dele, o know-how, o tipo de trabalho que se fazia aqui no Rio de Janeiro, os caras deram uma palavra para o Molina. O Molina foi lá para aprender e acabou ensinando muita coisa lá para os franceses, que era a guarda nacional deles, né? Guarda nacional dos franceses, Gendarmerie.
Inclusive ele trouxe técnicas de lá e que foram aplicadas aqui no serviço policial. Então era realmente um cara muito dedicado, né? Ele foi segurança da família Marinho, atuou como segurança do Roberto Irineu, depois em casos bem específicos dos ex-presidentes, né? Fernando Collor de Mello, José Sarney. Era um cara sempre envolvido, né? Essa parte de segurança pública deu uma tremenda contribuição, né? Foi o cara que impressionou a SWAT norte-americana, SWAT de Miami, que teve aqui em Niterói em 1990. E ele fez algo que até então ninguém tinha visto, né? Que foi um rapel invertido, um rapel tático, né? Invertido, de cabeça para baixo, e deixou o pessoal admirado. E foi quando a SWAT fez o convite para ele participar do curso da SWAT lá em Miami. Então, um cara que sempre se destacou, como tudo que fez na vida, um cara realmente assim brilhante, né? Muitos resgates, Pedra da Gávea, Pedra Bonita, tudo ali, São Conrado, né? Floresta da Tijuca. Inclusive, o último resgate dele foi na Floresta da Tijuca, quando o vice-cônsul da Rússia se perdeu juntamente com duas filhas dos embaixadores russos. E ele foi lá com a equipe dele, né? Foi até o Adonis, o Freitas, o Jorge Prado. E eles fizeram aquele resgate lá dos russos que foi mostrado aí na TV para todo o país. Foi um resgate que marcou muito, influenciou aí toda a parte de relações diplomáticas, né, entre Brasil e Rússia, e deixou sua marca, né? Marcelo, agora talvez o tema mais triste da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de falar, né, que foi o dia da morte do seu pai, né? Uma morte trágica, com certeza. Conta um pouco pra gente, né, daquele fatídico dia em que o seu pai acabou nos deixando. E no dia 19 de fevereiro foi um dia triste, né, para todo mundo, para as artes marciais, para a segurança pública. Foi o dia do acidente dele, um acidente que chocou aí o país, né? Ele recebeu uma proposta para fazer uma demonstração, ele com a equipe, né? Coordenadoria Geral de Operações Aéreas. E eles iam fazer uma demonstração para o Globo Repórter. O Globo Repórter estava fazendo um programa, uma reportagem sobre profissões de risco, profissões perigosas. E foram várias as profissões que passaram na época. Motoboy em São Paulo, manutenção do bondinho do Pão de Açúcar, manutenção do relógio da Central, enfim, esquadrão antibomba. E teria a equipe que atua de helicóptero, né, para resgatar, para salvar vidas, para combater, né, contra traficante. E ali era uma simulação no Esqueleto, que é um hotel desativado em São Conrado, um hotel que ele nunca foi completado, né, nunca chegou a funcionar. E ali ele fazendo a demonstração, ele fez a primeira vez, tinha uma vítima ali no andar para ser resgatada e ele fez o primeiro resgate e da segunda vez alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu frear, né? Ele tentou frear, a mão dele estava toda queimada lá embaixo, mas ele fez força, mas não conseguiu e realmente caiu de uma altura considerável, né? Era um prédio de 16 andares, então ele não resistiu, né? E nos deixou nesse dia, né? Foi um dia realmente triste. Eu estava nesse dia, por um acaso, era período de carnaval, eu estava na praia com o meu irmão do meio, Felipe, e quando nós chegamos em casa, realmente a casa lotada, e não sabia o que estava acontecendo, até que deu a notícia, né? E realmente aquele momento foi bem difícil, a gente desabou ali, e tivemos que nos acostumar aí com a ausência dele, né? Que deixou realmente grandes ensinamentos. Ele ensinava mais com a vida, né, do que propriamente com palavras. É aquela famosa frase, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Realmente era um exemplo, dedicação em tudo que fazia, muito dedicado, muito buscando ali a perfeição, né? E o Molina
ele deixou aí um legado. Ele tinha uma famosa frase que ele dizia: com Cristo me tornei imortal, né? Tinha essa frase que era bastante conhecida. Pessoa que se uniu ao Senhor, ao Criador, né, ao Rei do Universo, pessoa que deixou um fruto maravilhoso. E é engraçado até que numa época da academia, ele deixou escrito lá no quadro: amanhã haverá aula com o mestre dos mestres, né? Ele era o mestre, né? Então os alunos não entenderam, mas ele deixou lá o endereço. E eles compareceram no dia seguinte, todo mundo de kimono. E quando chegaram lá, na verdade era um culto, né? Era um culto e alguns até ficaram, permaneceram. Então é uma pessoa que realmente nos ensinou muito a escritura sagrada. Ele pregava pra gente, dizia como a gente deveria proceder, andar. Isso a gente tem guardado no nosso coração, né? Então foi um exemplo de um grande homem e com certeza faz falta onde quer que... Qualquer frente que ele tenha atuado, ele faz falta, principalmente em casa, né? Mas podemos dizer aí que o Eterno nos consolou. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, né? Os amigos sempre estão lembrando, os amigos da luta, os amigos da polícia. Molina nunca é esquecido, né? Ele está sempre sendo lembrado. E são muitas as histórias. É difícil assim, explicar o acidente, né? Mas com certeza chegou o momento dele, né? O pessoal costuma até dizer: a morte do Molina é igual a... Já ouvi isso de muitos policiais, né? É igual o Senna na Fórmula 1, o PP na Asa Delta e o Molina no rapel, né? Os caras, né, naquilo que faziam, caras com uma habilidade extraordinária, um talento extraordinário. E eles tentam conceituar, né, explicar com esses exemplos, né? Então é isso, Floresta. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida. Que as pessoas conheçam um pouquinho mais a esse grande herói brasileiro, Flávio Molina. Milhares de resgates, né, milhares de operações policiais, um legado enorme na capoeira, no taekwondo, no muay thai, na luta livre, no vale tudo. E realmente um orgulho para os filhos, né? Nós temos uma admiração e um orgulho muito grande e agradecemos ao Criador pelo tempo de convivência que tivemos com ele, né? Eu tive apenas 15 anos de convivência, meu irmão do meio apenas 9 e o mais novo apenas 2 anos, né? Mas agradecemos por tudo e a cada dia que passa a gente aprende mais ainda com a vida dele, né? Quero agradecer, não posso deixar de agradecer também a todos os amigos aí, os policiais, lutadores, mestres, que estão sempre aí nos ajudando com as informações, com o material, né? Sem a ajuda de todos vocês seria impossível esse trabalho. Pelo que fica aqui, meu muito obrigado. Um forte abraço a todos.